nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, para todo sempre. Amém. Te adoramos, Senhor Jesus, nessa noite. Queremos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Seja exaltado em nosso meio. Estamos aqui para te adorar, estamos aqui para agradar o teu coração. Que o Senhor se alegre com o que vamos fazer aqui nessa noite. Que o Senhor desfrute a nossa adoração.
te conheço.
que a gente vai cantar ela aqui. Ela fala sobre a nossa adoração a Deus, sobre Deus como sendo o foco das nossas canções, nós adorando a Ele no seu santuário, diante dEle, como adoradores verdadeiros, que o adoram em espírito e em verdade.
Senhor, aos teus pés estou, quero te servir como adorador. Tu és o meu Senhor, aos teus pés estou, eu quero te servir.
Ó Senhor, que realmente possamos viver, Senhor, uma vida de rendição a Ti. Só que possamos entender, Senhor, queremos entender e fazer. Entender, Senhor, que é só pelo caminho da humilhação, Senhor, que conseguiremos acessar a Tua presença, acessar o Teu trono. Que possamos nos render não só hoje, Senhor, mas de segunda a sábado também, Senhor. E até nos encontrarmos contigo, Senhor, porque sabemos, a Tua Bíblia nos revela, Senhor, que é somente pelo caminho da rendição. O próprio Jesus fez isso aqui na terra. Somente pelo caminho da rendição, da humilhação, é que podemos alcançar a Tua exaltação, Senhor. Que possamos entender isso, Senhor, que é somente se rendendo a Ti. Em todos os ambientes em que vivemos, precisamos nos render a Ti, Senhor. E ter momentos de rendição a Ti também, Senhor.
podemos confiar no nosso pastor, Jesus. O nosso coração pode confiar no nosso pastor, Jesus. Jesus, nós nos rendemos nesta noite a Ti, a Tua voz. Nós não trocamos o Senhor por nada deste mundo. Nós precisamos de Ti, Senhor. Com as nossas mãos estendidas, nós expressamos que nós precisamos de Ti, Senhor. Nós estamos rendidos a Ti, Senhor.
Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Queridos, nesse mesmo espírito de adoração, nós vamos ter um tempo de oração. O Senhor tem nos conduzido durante o culto da noite, termos um tempo de oração durante o culto. As crianças devem permanecer ainda, tá? Temos um tempo de oração durante o culto. Deus quer que uma cultura de oração seja estabelecida no meio da igreja. Apesar de nós termos reuniões de oração às quartas e domingo, antes dos cultos, são poucos os que participam. Mas Deus não quer os quatro gatos pingados orando. Deus quer uma igreja orando. Amém? Então o Senhor nos deu essa direção de, durante os cultos da noite, nós termos sempre um tempo de oração. E nós vamos nos dividir em grupos de 3. Por favor, façam grupos de 3. E nós vamos agora ter um tempo de oração. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Ore carabacheri alabas. Noreare carabarabasuri andere barabaias. Aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Amém, queridos? Vocês vão estabelecer aí no grupo quem é número 1, quem é número 2 e quem é número 3. Estabelece aí. Quem é número 1, quem é número 2, quem é número 3. Amém? O número 1, nós vamos orar pelas famílias, para que haja paz nas casas, para que todo o intento do maligno de trazer destruição, separação, caia por terra em nome de Jesus. Então, número 1 vai orar pelas famílias. Número 2, vai orar pela conversão dos perdidos. Há perdidos na tua casa, há perdidos na sua vizinhança, há perdidos na sua escola, no seu trabalho que você conhece. Então nós vamos orar pela conversão deles. E o terceiro vai orar pelos desviados. Quantos já estiveram nas igrejas e hoje estão desviados? E nós vamos estar orando para que os desviados lembrem-se onde foi que eles caíram, arrependam-se e voltem ao tempo em que eles caminhavam com o Senhor. Amém? Então todos juntos orando. Então número 1, pode começar a orar pelas famílias. Número 1, todos orando em voz alta, juntos. Número 1, orando pela mesma coisa, por famílias. Em nome de Jesus, que haja paz nas casas, que haja paz nos lares, em nome de Jesus, que haja família, que haja compreensão, que haja amor, que haja perdão, em nome de Jesus, haja, Senhor, aleluia. Aleluia. Número 2. Pode começar agora a orar pela conversão dos perdidos. Ore pelos teus parentes que não são salvos, pelos vizinhos.
pelos colegas, amigos. Xeriar. Aleluia. Agora o terceiro, pode começar a orar pelos desviados. Você conhece algum? Vamos orar para que esses possam se voltar para a casa de Deus, possam se voltar para Jesus. Aleluia, 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 glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, amém? Deus está levantando nesse lugar uma igreja intercessora, não um grupinho pequeno que ora, mas uma igreja que ora, amém? Glória a Deus. Quero agora chamar as crianças que venham aqui na frente. Nós vamos orar por todas as crianças. Aleluia. Seria levar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Vocês, igreja, fiquem todos de pé e vamos impor as mãos aqui sobre as crianças. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Xerialabás. Jesus, o Senhor falou para não embaraçar os pequeninos. O Senhor disse: vinde a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. E nós declaramos: é o reino dos céus, pertence às crianças. Jesus também falou que os anjos das crianças veem constantemente a face do Pai. Pai, que os anjos de cada uma dessas crianças venham pelejar por elas, que elas sejam guardadas pelo Teu amor, pelo Teu poder,
que todo pensamento e maquinação do inferno contra a vida delas, nós destruímos em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós declaramos que é a vontade perfeita de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável, é que vai se cumprir na vida delas, em nome de Jesus. Que ainda na infância elas tenham uma experiência real e pessoal com Jesus, que marque a vida delas e que elas possam ter toda a existência delas para honrar o teu nome. Pai, nós cremos em crianças intercessoras, crianças que evangelizam, crianças que ministram cura. Pai, que essas crianças sejam cheias do Teu Espírito, Pai, e que elas sejam instrumentos do Senhor, não quando crescer, mas ainda na infância. Em nome de Jesus, nós abençoamos a elas e as suas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Aleluia! Agora elas podem ir para o culto infantil. Vamos ofertar agora, gente. É um privilégio nosso ofertarmos, entregarmos nossos dízimos e nossas ofertas. Os dízimos pertencem ao Senhor e com a oferta nós semeamos no reino de Deus. Amém? Então não perca a oportunidade de semear em solo fértil. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, porque nós podemos semear em terra fértil. Obrigado porque prosperidade vem do Senhor. O Senhor disse que quando nós cremos no Senhor, o Senhor nos promete vida e vida em abundância. Eu declaro em nome de Jesus, janela do céu se abrindo, com portas do céu se abrindo, Pai, em nome de Jesus, prosperidade chegando na casa das pessoas, suprimento de necessidade. Obrigado porque sei que o Senhor pode nos surpreender, Pai, a partir de hoje, em nome de Jesus. Coisas tremendas e maravilhosas na área financeira podem acontecer em nossas vidas, a partir de hoje. É o que eu declaro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aos nossos avisos? Então, quarta-feira, 6 horas da manhã, nossa reunião de oração. Lembrando que domingo, 9 horas e 18 horas, nós temos também reunião de oração. Na nossa escola bíblica, estamos estudando sobre panorama bíblico. Não é? Está sendo maravilhoso. Nós vamos passear pela Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Então, você vai ter uma visão geral. Então, não perca essa oportunidade de você crescer no conhecimento de Deus e de sua palavra. Amém? Temos também, todo sábado agora, vai ter futebol dos homens. O pessoal gostou. Deixa eu ver aqui os anúncios. Sim, então, todos os sábados, de 7 às 8, ainda está vendo o horário, né? Mas vai ser divulgado nos grupos. Então, você que quer participar, não deixe de dar seu nome para o Léo, não é? Para o Márcio, é isso? Então, e também para o Estevão. Vamos ter encontro de casais mês que vem, dia 16/9, às 18 horas. Então, não deixe de se inscrever, não é? De acertar com a Norma, que é responsável por anotar os nomes dos casais e receber também o investimento para esse encontro. Jonatas. Te abençoe e te use, meu filho. Boa noite, irmãos. Sempre uma alegria estar aqui. Vamos orar.
Pai, fala conosco nessa noite. Revela, Pai, o teu coração a cada um de nós. Nos ensina a viver, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos. A gente vai começar lendo um texto que fica lá no Velho Testamento, no finalzinho do Velho Testamento, é o último texto do Velho Testamento, que é Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Então, se está no finalzinho do Velho Testamento, significa dizer que depois disso, Deus só falou algo que ficou escrito na sua palavra 400 anos depois. Então, a gente vai ler, então, Malaquias 4, versículos 5 e 6. Lá está escrito assim: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A gente vê aqui que Deus está falando que algo vai acontecer antes do terrível dia do Senhor. E o que é que vai acontecer? A Bíblia está dizendo que Deus vai enviar alguém que iria promover um conserto entre pais e filhos, uma conversão de corações entre pais e filhos, filhos e pais. Quando a gente vai ver a palavra conversão no original, ela significa algo mais próximo a quando a gente está falando de direção, né, do converter à esquerda. Ou seja, ela reflete uma mudança de direção. Se está indo em uma direção e se altera a direção para outra. E a gente vê que isto vai acontecer, ou seja, a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos ao pai, com um propósito. E qual é o propósito? O propósito é que não haja maldição na terra. De tal forma que nós podemos concluir que a ausência de conversão de corações dos pais para os filhos e dos filhos aos pais, ela gera um cenário de maldição. Um cenário em que há uma influência espiritual negativa. De tal forma que, se há conversão de corações de pais aos filhos e de filhos aos pais, eu evito essa influência espiritual maligna. Perfeito? A gente sai do último texto do Velho Testamento e a gente vai lá para o que seria algo próximo ao primeiro texto do Novo Testamento, que não é exatamente Mateus 1, porque quando a gente vai ver a cronologia, a gente vê que quem começa escrevendo de um evento mais cedo é Lucas. Então, a gente vai para Lucas, capítulo 1, versículo 8. E a gente vai ler, então, do 8 até o 20. Então, Deus ficou cerca de 400 anos, que é o chamado período interbíblico, entre Malaquias 4 e Lucas 1. E a gente vai ler aqui, então, Lucas 1, versículo 8. Lá está escrito: Ora, aconteceu que exercendo ele, esse aqui é Zacarias, que viria a ser pai de João Batista, casado com Isabel, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E agora o texto vai falar de 4 coisas que João Batista vai fazer. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Aqui, vou pular o "e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias", e agora, para converter o coração dos pais aos filhos. Terceiro, converter os desobedientes à prudência dos justos. Quarto, habilitar para o Senhor
um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo, como... desculpa, está na sequência. Isso. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. A gente vê que o último texto do Velho Testamento apontava para alguém que viria, e dentre as coisas que ele faria, haveria uma conversão de corações de pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quando a gente atravessa a fronteira do Velho para o Novo Testamento, a gente vê que Deus está falando através de um anjo que João Batista seria alguém que converteria o coração dos pais aos filhos. E aí a pergunta é, o que isto significa? Como é que alguém converte o coração de um pai a um filho e de um filho a um pai? E a gente vai ler, então, Lucas capítulo 3, para a gente ver o que é que João Batista fazia. Porque se ele vai converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor, se ele vai converter o coração de pais aos filhos, se ele vai converter os desobedientes à prudência dos justos, e se ele vai habilitar para o Senhor um povo preparado, ele vai fazer isso de alguma forma. E de que forma que ele vai fazer? Lucas capítulo 3, versículo 1 ao 14. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Tracônitis, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. O Deus que falou 400 anos antes, o Deus que falou antes de João nascer, ele agora vai falar no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Então tem um rio, e ele começa a percorrer o Jordão, pregando batismo de arrependimento para remissão de pecados. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem está estimulando vocês a fugir do juízo que virá? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? Ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Como João Batista iria converter desobedientes à prudência do justo? Converter os filhos de Israel ao Senhor?
converter o coração dos pais aos filhos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Por meio da pregação. João Batista, ele caminhava ao redor do Jordão e ele falava palavras duras, como a gente acabou de ler. Ele chamava as pessoas, literalmente, de cobras. E a gente vê que Israel ia até ele para ouvir. Por que eu vou até alguém que vai me chamar de cobra para ouvir essa pessoa? A gente vê o que é o mover de Deus na terra. Deus tem uma voz. E ela precisa ser ouvida. E a gente vê que, para que houvesse esse processo de conversão, esse processo de mudança de direção, seria necessário arrependimento com frutos dignos de arrependimento. A palavra arrependimento aqui no grego é metanoia, que é mudança de mente. O que significa dizer que Deus espera que os nossos pensamentos mudem, mas que não seja apenas uma mudança a nível de mente. Que a mente mudando, que as nossas ações mudem. E é isso que a Bíblia está chamando de frutos dignos de arrependimento. Isso fica evidente ao fim do texto, quando a gente vai ver inúmeros grupos sociais indo até João e perguntando: João, você está falando aí para a gente se arrepender. O que eu faço? E aí a gente vai vendo, você é soldado, né? Então, faz isso. Você é um coletor de impostos, né? Então, faz isso. E a gente vai vendo, então, que existe uma aplicação prática nas nossas vidas a partir de nossa fé em Deus. A nossa fé em Deus, a nossa fé na pregação, ela não pode ficar infrutífera. Ela precisa chegar ao ato, ao agir. Eu estava algumas semanas aqui atrás e eu preguei sobre um texto que falava: não é bom o homem estar só. E aí, usei inúmeros exemplos apontando nessa direção. No domingo seguinte, eu cheguei aqui pela manhã e uma irmã veio falar comigo. Ela faria aniversário naquela semana. E ela falou para mim: Jonatas, por causa da sua pregação, eu convidei a minha família para o meu aniversário. E quando eu vejo algo dessa natureza, ressalta a responsabilidade que temos ao fazermos o que fazemos. Mas veja você o poder de nós sairmos da teoria e darmos um passo rumo à prática. E a prática de alguém que ouviu uma pregação sobre o não é bom estar só é promover momentos com companhia. Veja você, arrependimento seguido de frutos dignos de arrependimento. Arrependimento é o padrão de Deus para transformações da vida. E quando a gente está falando de conversão de corações, de pais aos filhos, de filhos aos pais, se isso é necessário, é porque o cenário corrente, o cenário vigente, atual, ele não é bom o suficiente. E a gente vê que se conversão é uma mudança de rumo, significa dizer que os corações estão distantes. E é por estarem distantes que a gente precisa de conversão. Quando eu reconheço que o meu coração está distante do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha filha, então eu devo dar passos de arrependimento para que haja um reaproximar de corações. Isso é verdade também em outros relacionamentos. Coração de marido e de mulher precisam estar conectados. E quando eles estão desconectados, nós precisamos passar por um processo de arrependimento. Mas hoje, o nosso foco é pais e filhos, filhos e pais. Quando eu penso acerca dessa necessidade de
aproximar corações de pais e filhos e pais. Eu lembro de algumas histórias. Não são histórias minhas. Quando eu vou conversar com alguém, quando eu vou pregar, normalmente eu trago gente comigo, porque a pregação fica muito melhor quando eu trago gente comigo. E eu tenho um amigo, há muitos anos atrás, na verdade, eu vi a mãe dele numa reunião da Igreja de Cristo. E eu vi ela dando o seu testemunho e fazendo algo justo, algo bom. Ela estava compartilhando acerca das suas dificuldades na sua casa. E uma grande causa de uma dificuldade na sua casa era o fato do seu marido ter um problema estrutural com bebidas alcoólicas. E eu lembro que eu ouvi ela e ficava evidente o sofrimento dela pelo fato do seu marido ter um problema estrutural com bebidas alcoólicas. E eu guardei aquilo. O marido dessa irmã tem um problema com bebidas alcoólicas. Passados alguns anos, eu fui ouvir o filho dela em uma outra reunião. Ele estava compartilhando um pouco da sua história. E aí, quando ele foi se referir ao pai, ele falou: o meu pai era muito trabalhador. E ele foi falando de como o fato do pai dele ser trabalhador afetou a vida dele positivamente. Mas veja você, o pai do meu amigo é o marido da irmã da igreja. É interessante o fato do meu amigo, ele ter escolhido, ao se referir ao pai dele, apontar algo de bom. Embora ele tivesse uma grande razão para apontar algo de ruim. Estava uma vez aqui e tinha um pregador contando uma história sua. Um pregador de fora. E ele falou que certa vez, ele estava se referindo, estava falando para alguém acerca de uma história do seu pai. E ele falou acerca de um problema estrutural, eu não lembro se era bebida também, talvez fosse, mas eu não lembro exatamente o que era. Mas ele estava contando. E ele se referiu, então, ao pai dele, utilizando uma palavra lá que expressava esse problema estrutural na vida do pai dele. E aí, ele ouviu Deus falando com ele. Por que você não falou da bolsa? E aí ele sentiu o golpe. Por quê? Porque o pai dele, certa vez, tinha encontrado uma bolsa cheia de dinheiro. E o pai dele pegou essa bolsa cheia de dinheiro e levou até o dono. E ali, Deus estava confrontando esse pregador. Você é responsável por como o seu pai será conhecido. Eu tenho um outro amigo, um amigo flamenguista. Eu fui ao velório do pai dele. Quando eu chego ao velório desse meu amigo flamenguista, ele estava com a camisa do Fluminense. Em óbvia homenagem ao seu pai. O que eu posso fazer para honrar ao meu pai? Veja você que o 5º dos 10 mandamentos é: honra a teu pai e tua mãe. Deus se ocupa com isso. E não é à toa, porque veja você que a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais vai evitar maldição sobre a terra. Contei 3 exemplos aqui, não bíblicos, falando dos filhos para com os pais. Mas agora eu quero falar acerca de 2 histórias no Velho Testamento que vão falar acerca da postura dos pais para com os filhos. E que Deus fale conosco. A gente vai ler na ordem cronológica inversa. A gente vai começar lendo 2 Reis 6, do 24 ao 30. 2 Reis
6, do 24 ao 30. A palavra de Deus diz: Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército subiu e sitiou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, a gente vai ter um encontro aqui não programado. Gritou-lhe uma mulher: Acode-me, ó rei, meu senhor. Ele lhe disse: Se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: Que tens? Respondeu ela: Esta mulher me disse: Dá teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: Dá o teu filho, para que o comamos. Ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes quando passava pelo muro. O povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro sobre a pele. Primeira história. E agora a gente vai voltar na ordem cronológica e vamos a 1 Reis, capítulo 3, versículos 16 ao 28. 1 Reis 3, a partir do versículo 16. A palavra de Deus diz: Então vieram 2 prostitutas ao rei. O primeiro rei foi Jorão, e agora a gente está vendo um evento da vida de Salomão. E se puseram perante ele. Esse aqui não parece ser um encontro casual. E se puseram perante eles. Disse-lhes uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estavam juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços. E a seu filho, morto, deitou-o nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém, esta disse: Não, o morto é teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu é o filho morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi em 2 partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho. E disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai à primeira o menino vivo. Não o mateis, porque esta é sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram
que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. A gente vê aqui duas histórias que podemos dizer que são uma espécie de par, porque em ambas nós temos duas mães, duas crianças, uma viva e uma morta, sendo que uma enganou a outra, e temos um rei. Só que, quando a gente vai comparar, a gente vê que a mãe enganada da primeira história que nós lemos, ela tomou uma decisão que a mãe enganada da segunda história que nós lemos não tomou. A primeira história que nós lemos nos mostra que a mãe, ela decidiu acabar com a vida do seu filho para prolongar a sua. É evidente que em cenários extremos, a gente não sabe como a gente reage. A gente está falando de uma cidade sitiada onde não há alimento disponível. Contudo, uma mãe cozinhar o seu filho é uma decisão. E a gente vê que essa mãe enganada, ela tem a expectativa de que o outro filho morra também, que é uma semelhança com a segunda história. Se fôssemos cozinhar um de nossos filhos, quem ia cozinhar o seu primeiro? Isso é uma decisão. É uma decisão de desistência de um filho. E ressalte-se, para prolongamento da vida da mãe. Porque ela comeu ele. Vamos à segunda história. A segunda história, a gente vê a mãe enganada, ela indo até as últimas consequências para preservar a vida do seu filho. Se estamos falando de conversão de corações de pais aos filhos e dos filhos aos pais, e aqui agora estamos falando mais dos pais aos filhos, a gente vê que a mãe da primeira história, ela em algum momento aceitou afastar o seu coração do coração do seu filho. Já a mãe da segunda história, a mãe que foi enganada, ela vai até as últimas consequências para preservar o seu filho. E há alguns elementos interessantes nessa história. E, para mim, eles são expressos em 3 perguntas. A primeira pergunta é: qual a duração de tempo entre a ocorrência do fato e o julgamento por Salomão? A Bíblia, ela não nos diz qual é a distância de tempo. De tal forma que fica aberto para a nossa imaginação. E eu, então, me pus a imaginar qual seria a duração de tempo. Veja você, diferente da primeira história que nós lemos, em que a mãe enganada, ela fala com o rei estava passando, aqui a estrutura do texto nos dá a entender que elas se apresentaram diante de Salomão. Então, não parece ser uma coisa que foi um evento fortuito. Sendo assim, estamos falando de um julgamento em Israel. E a questão é, qual a duração de tempo para eu ter um problema e eu conseguir que a maior autoridade da nação julgue a minha causa? Imagino que seja muito tempo. Alguém aqui, se tiver um problema com seu vizinho, consegue ter o Ricardo Lewandowski, o Alexandre de Moraes te julgando? Assim? É improvável. Veja você,
nós podemos ter duas formas de julgamento, duas estruturas de julgamento em uma nação. Uma estrutura centralizada e uma estrutura descentralizada. A gente vê lá, na época de Moisés, um modelo que era centralizado, em que Moisés ele julgava todas as causas da nação, até que o seu sogro Jetro o aconselhou a não fazer mais isso. Então, alguém foi lá reclamar com Moisés. Olha só, meu vizinho jogou uma pedra e furou minha tenda. Danos materiais. Aí Moisés falava, mas qual era o valor da tenda? Aí passou isso aí. Aí vinha o outro, olha só, esse aqui deixou chumbinho no chão para matar rato, mas matou meu cachorro. Era um Rottweiler. Aí vem ela com Moisés, Moisés, mataram meu cachorro. Aí Moisés fazia o julgamento. Aí ele ficava o dia inteiro tomando decisões de casos tão simples quanto esses. Até que Jetro falou, Moisés, chama uma galera para te ajudar aqui, bota as causas mais simples com essa galera e você vai pegando as causas mais complexas. O que é o julgamento descentralizado. Então, se eu tenho um julgamento centralizado, a fila vai ser gigante. Se eu tenho um julgamento descentralizado, eu consigo ter múltiplas filas. E em Moisés só chegava, então, casos verdadeiramente complexos. A questão é, como isso acontecia na época de Salomão? Porque entre Moisés e Salomão, nós temos um período de cerca de 500 anos. E aí a gente tem uma pista. Uma pista. Há algumas pistas, na verdade. Porque há menções a juízes, no livro de Provérbios. Então, dá a entender que era descentralizado. Mas há uma evidência de que o rei também fazia julgamentos. E a gente vai ler um texto que fala da vida de Absalão. E quem foi Absalão? Absalão foi o irmão de Salomão, que era mais velho que Salomão, e que em algum momento ele quis armar um esquema para tomar o reino do pai dele, Davi. E aí a gente vai ver algo que ele fez aqui, em 2 Samuel, capítulo 15, versículos de 1 a 7. Então, 2 Samuel, versículo 15, a partir do versículo 1. Depois disto, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, a julgamento, o chamava Absalão. Assim ele dizia, de que cidade és tu? Ele respondia, de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia, olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que ele fizesse justiça. Também, quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira, fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei, deixa-me ir a Hebrom, cumprir o voto que fiz ao Senhor. Então, a gente vê que o rei, ele fazia julgamentos. E aqui, Absalão está justamente se colocando como uma alternativa ao rei para fazer julgamentos. E a gente vê aqui também que havia uma dificuldade em Israel para julgamentos. Ou seja, a fila estava grande. E aí, se a gente junta esses elementos todos, me parece que a causa de 2 prostitutas em Israel não seria julgada assim. Porque estamos falando ainda de 2 prostitutas. Se isto tudo é verdade, aí a questão é, então quanto tempo durou? Eu não sei, eu estou elucubrando. Mas pode ter durado dias, semanas, meses, anos. Para mim, tudo é possível. É só você refletir que estamos no Brasil, em uma época em que tem processos judiciais, tem toda uma digitalização do judiciário, e é provável que você tenha alguma causa na justiça que dure muitos e muitos meses, para não dizer muitos e muitos anos. De tal forma que
pode ter demorado muito. E qual que é a relevância disso? A relevância disso é quando eu olho para as duas próximas perguntas, que é: quem enterrou o defunto? E quem deu de mamar para a criança viva? Em quanto tempo um defunto tem que ser enterrado? A gente vai ver lá, na época de Jesus, 1000 anos depois, que Lázaro, ele morreu. E Jesus chegou Jesus chegou no 4º dia. E falaram para Jesus, Jesus falou para abrir lá a sepultura, e eles falaram para Jesus, já está fedendo. 4 dias. Então, vou colocar aqui, que se durou mais de 4 dias, aquele corpo morto de um bebê estava fedendo. Só que enterrar um defunto pode esperar mais do que amamentar uma criança viva. E aí, a gente vê que o que a mulher que tomou a outra criança da mãe, ela comprometeu os primeiros dias de vida e de interação da mãe com o seu filho. Porque o que é um fato é que quando ela se ligou, a criança já estava nos braços da mãe impostora. Sendo assim, como essa situação, ela nos fala acerca da conversão de corações de pais aos filhos e dos filhos aos pais. A gente vê que há necessidade de conversão quando os corações estão distantes. Mas, nesta mãe, nós vemos uma postura sem limites para se aproximar do seu filho. A gente vê nela uma disposição até de ver o seu filho sendo criado pela mãe impostora para que a sua vida permanecesse. E quando a gente vê a mãe impostora, a gente está falando de alguém que aceita segurar uma criança no seu colo, olhando para o seu filho morto. Qual é a intensidade do nosso coração para gerarmos proximidade entre nós e os nossos filhos? Ter filhos é uma profunda responsabilidade. E é interessante porque nós vemos que isso é uma responsabilidade dada por Deus. Deus tem expectativas acerca da paternidade e da maternidade. Nós podemos ser fiéis, nós podemos ser infiéis.
e um dia nós estaremos diante de Deus. Ao ler esse relato, ao contar as histórias que contei, creio que fica evidente que a conversão do coração de pais e filhos é uma via de mão dupla. Sendo que, obviamente, num cenário em que há bebês, essa conexão depende exclusivamente do pai e da mãe. Contudo, à medida que o tempo vai passando, isso não é mais verdade. E existe, então, uma responsabilidade, à medida que eu vou amadurecendo, em que eu vou tendo mais anos, que Deus atribui a mim de como eu vou lidar com os meus pais. Não é à toa o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe. De tal forma que nós vamos todos ter a posição de filhos. E alguns vamos ter a posição de pais. Mas é importante que a gente compreenda o que Deus espera de nós, nas diferentes posições. Se formos perguntar a nós mesmos, quem é o responsável por como está o meu relacionamento com o meu pai? Quem é o responsável por como está o relacionamento com a minha mãe? Quem é o responsável por como está o relacionamento com o meu filho? Quem é o responsável por como está o meu relacionamento com a minha filha? Se a nossa resposta for diferente da visão de Deus acerca dessas perguntas, nós temos um problema. Porque, às vezes, eu estou me eximindo de responsabilidade que Deus colocou na minha mão. Se Deus colocou uma responsabilidade na minha mão, algum dia Ele vai perguntar o que eu fiz com essa responsabilidade. A responsabilidade humana ela fica evidente em inúmeros textos da Bíblia. Mas tem um texto que para mim é especial, que é a conversa de Deus com Caim. A gente vê que Caim entrega uma oferta, Abel entrega uma oferta. Deus não gostou da oferta de Caim, nem de Caim. Deus gostou de Abel e da sua oferta. E aí, Deus externalizou isso de alguma forma. De tal forma que Caim ficou incomodado com o fato de Deus não ter gostado de si, da sua oferta, mas gostou da oferta do seu irmão e de seu irmão. E aí, diante do semblante descaído de Caim, Deus vai conversar com ele. E a conversa é: por que se descaiu o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Todavia, o pecado jaz à porta. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A gente vê que Deus, quando Ele está lidando com Caim, que está com um desejo maligno com o seu irmão, Deus está falando: Caim, você é o responsável pelo que você vai fazer com esse sentimento negativo. Isso é responsabilidade. É quando Deus, Ele atribui a nós o destino de algo. Nesse caso, o destino da relação de Caim com seu irmão. Deus está atribuindo a Caim. Caim, está na sua mão.
E isso é algo importante para nós. Nós não nos eximirmos da responsabilidade que Deus falou que é nossa. Porque se eu falar que é sua, tanto faz como tanto fez. Mas se Deus falar que é sua, faz e fez. E isso é uma reflexão para a gente. Sendo que, obviamente, a gente está aqui, nesse salão, com pessoas imperfeitas. Não é fácil ser filho de pais imperfeitos. Não é fácil ser pai de filhos imperfeitos. Mas se Deus falou que eu tenho uma responsabilidade, eu tenho. E entendo eu que a postura desse meu amigo, que escolheu exaltar o seu pai como um trabalhador, em vez de proclamar que ele era um alcoólatra, deve ser exemplo para a gente. Assim como a postura dessa mãe, que passou por dias, semanas, meses ou anos, querendo seu filho de volta. Isso é uma afirmação para a gente. Eu quero o meu filho de volta. Quando o meu coração está distante dos meus filhos, é uma oração a se fazer. Eu quero o meu filho de volta. E diante da palavra de Deus, nós vamos ter um momento de oração. Comece a orar a Deus. Se você enxerga que o seu coração está distante do coração dos seus filhos, comece a orar. Não aceite esse cenário. Se o seu relacionamento com os seus pais está distante, se o seu coração e o coração dos seus pais estão distantes, não se conforme. As crianças estão lá embaixo. Aqui só tem pessoas que entendem o que estou falando. De tal forma que já há alguma responsabilidade sobre a sua vida com relação ao seu relacionamento com os seus pais, por mais novo que você seja. Ore a Deus. Se seus filhos já morreram, se seus pais já morreram, ore a Deus. É necessário que haja conversão de corações, mesmo que uma das partes esteja morta.
eu te convido nessa oração você começar a fazer declarações positivas acerca do seu pai, da sua mãe e dos seus filhos. Reconhecendo coisas positivas na vida deles. Repita comigo, por favor. Senhor, eu quero ter um coração convertido aos meus pais. E você que tem filhos, diga, e aos meus filhos. Senhor, eu não quero distância. Eu quero proximidade. Eu não aceito distância. Eu não aceito perder o relacionamento com os meus pais. Senhor, eu quero ter memórias corretas para com os meus pais. Eu quero honrar os meus pais até o final da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus não quer ferir a terra com maldição. Deus não quer ferir as nossas vidas com maldição. Conversão de corações. Proximidade. E a Bíblia diz que precisamos de frutos dignos de arrependimento. Quais são os frutos dignos de arrependimento para com o que a palavra de Deus nos disse? Reflita. Que o Espírito Santo de Deus te conduza nesse processo. Deus nos abençoe. Vamos falar o nosso versículo? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Vá na paz do Senhor.